E agora? Vou fazer aqui um vídeo refletindo um pouquinho sobre essa história e o resultado das eleições. Até quando? Muitos estão perguntando. Aquilo que eu mais temia aconteceu. A esquerda venceu. E agora? Primeiramente, sou nordestina com muito orgulho. E essa reviravolta aí não aconteceu por causa dos nordestinos, mas justamente por aquela maioria que continuou sem votar, ou então por aqueles isentos, né, que não querem se posicionar e votam em nulo ou em branco. O Nordeste sempre teve esse viés de esquerda. Eu já votei em Lula em 2016, mas depois dos escândalos eu mudei. Eu não tenho paixão por homens, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Então vamos ver aqui, anotei algumas coisas para que não fique muito extenso. Então, primeiramente, não foi tão somente o povo nordestino. Você, cada um de nós que foi lá e fez a nossa escolha. Ou então, quem se eximiu de escolher. E agora? E você que votou nulo e votou em branco, você vai embora do Brasil ou você vai ter que se submeter ao governo? Mas eu não estou falando isso com raiva não, gente. Eu não suporto ver essas rebeliões aí que está acontecendo aí. Eu não concordo com isso não, porque eu sou cristã e toda rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria que diz na Bíblia. É desobediência a Deus. Quem está fazendo isso está em desobediência às autoridades e as autoridades são constituídas por Deus, está em Romanos 13. Não tem como você fugir do que está escrito. Se você é cristão, o Brasil, que se diz 90% cristão, está se posicionando por esse lado, pessoas colocando luto de quê? Luto de quê? Ninguém sabe o que é perder um ente querido. Luto. Gente, acorda. Pessoas que estão apoiando o crime, então que o crime nunca vai compensar. Pessoas passando essa mensagem que se dizem cristãos. Justamente. Então agora eu pergunto, será que Deus ouviu a oração dos religiosos? Porque eu vou escrever, porque se for falar eu falo muito, eu vou ler aqui. Como eu falei no vídeo anterior, que as abstenções na Venezuela decidiram as eleições na época pelo chavismo, porque a maioria das pessoas se abstiveram de votar. Então a história se repetiu aqui. Eu alertei tanto, todos os meus vídeos que eu fiz aqui foi justamente para convencer um pouquinho os indecisos, os que pensavam em se isentar de votar, ou então votando nulo ou em branco. E aconteceu, a história se repetiu aqui. Então é para esse povo que eu continuo falando. Quem poderia mudar e não mudou foi justamente os que se abstiveram de votar. Apesar de tudo, eu agradeço, reconheço que é um trabalho de formiguinha e a minha pequena contribuição não foi em vão. Quem contribuiu então para essa decisão? Resumindo, os indecisos, os que votaram nulos, os que votaram em branco e o grupo das abstenções. Mesmo assim, eu agradeço, pois o grupo das abstenções diminuiu. Algo inédito aconteceu. Desde 2006, o percentual das abstenções caiu de 32,7% para 20,59% de eleitores aptos a votar e decidiram comparecer às suas sessões eleitorais. Parabéns para você que decidiu, que mudou de passo. Já os isentos que compareceram para votar e escolher a opção nula em branco, lavaram as mãos? Eu sinto muito, pois ele governará para você também, exceto se você for embora do Brasil. Desculpe minha sinceridade, uma simples palavra aos contrários, principalmente ao povo cristão. Muitos perguntam, até quando, Senhor? Primeiro, a rebeldia não é o caminho. Deus diz lá em Romanos 13, 1 a 2, submissão à autoridade. A gente só não pode, se for para se curvar a eles e adorar, que isso não vai acontecer. Nós estamos na Babilônia terrena, mas no tempo de Daniel teve isso, para se curvar, e eles não se curvaram, mas eles serviram ao rei Nabucodonosor, porque Deus tinha mandado para eles obedecer. Sabe o que foi que Deus disse para o povo quando ele foi para cativeiro? Você dê graças a Deus que só são 4 anos. E lá foram 70 anos. Deus disse para eles assim, já que Deus mandou Nabucodonosor para juízo, Deus disse para ele, busquem a prosperidade da cidade para o que eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ore pelos governantes. E agora você tem que orar e não se rebelar. Está lá escrito, Deus envia líderes com propósito. São 4 anos, o povo judeu ficou 70 anos debaixo do jugo de Nabucodonosor. Então, graças a Deus, só são 4 anos. O povo mudou, o povo acordou. Leia a história. No ano 539 a.C., os babilônios acabaram conquistados e submetidos pelo rei Ciro, o rei da Pérsia. Aí o Irã veio e dominou.
a Babilônia e tomou a Babilônia. E assim ninguém vai se perpetuar no poder, porque se tiver um povo de Deus, realmente não vai. Deus abriu uma porta e mandou Ciro, e Ciro mandou reconstruir o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém. E era um homem, não era um homem evangélico, não, vamos dizer assim. Era um homem comum. Eles não se rebelaram. Rebeldia se recusar a obedecer a uma autoridade. Quando a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, está falando sobre a rebeldia contra Deus. Está lá em 1 Samuel 15:23. Aí um grupo de cristãos fica falando aí, não, porque a mulher de tal faz isso. Então você que está se rebelando, está se igualando a essas pessoas. Faça como Daniel, eles prosperaram na Babilônia. Mas não pense que a prosperidade é algo que muitos pregam aí, que é você ter coisas. Não, é bem-estar, é paz, é alegria, é você ter vida plena, vida abundante, mesmo que você esteja na Babilônia, mesmo que você esteja morando dentro de uma prisão, onde você estiver, você tem paz. E eles seguiram e eles obedeceram ao rei da Babilônia até o fim dos seus dias. Daniel e seus amigos passaram por 3 reinos. Eram reinos humanos, não era reino de Deus, que Jesus não voltou ainda para reinar. Só que teve um momento que Nabucodonosor fez um estado para que eles submetessem a adoração, mas eles não adoraram. Eles foram jogados na fornalha de fogo, mas eles foram poupados pelo Senhor. Então, não tenha medo. Aos religiosos, o que é que eu digo? Não adianta você dizer, meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar os seus caminhos, do céu eu ouvirei. Não adianta você ficar dizendo isso, blá, 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 orando, e se você não se converte aos seus maus caminhos. Deus não ouviu esses religiosos, não. Deus não ouviu, não. Cristo exige mais do que vidas e práticas religiosas. Submeta-se a Jesus, submeta-se a Deus. Até quando, Senhor? Eu respondo. Até que haja unidade na família, na igreja de Cristo e nos poderes constituídos. Jesus disse assim certa vez aos seus discípulos: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Tem famílias que estão divididas politicamente, mas estão brigando, não tem paz. Busque a paz. A paz é uma conquista, você precisa buscar, alguém tem que dar o primeiro passo. Até quando, Senhor? Eu digo, até que Ele venha. Quando Deus vier, Jesus vier para reinar e submeter todas as coisas debaixo dos seus pés. E assim, quando Ele vier reinar, nós sabemos que essa paz não é dada por homem. Nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. Só quando Ele restaurar todas as coisas. Então tire o luto. O que é que eu digo para você que está botando fotos de luto, incitando os jovens a cometer violência? Você que diz que é cristão. Tire o luto e busque a paz com Deus, com a família, com o governo. Isso é obediência ao Senhor. Olha, veja, se você estiver em concordância com o Senhor, pode passar, haja o que houver. Você está na Babilônia, está debaixo do jugo de um opressor. Mesmo assim, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Permaneça no amor. Jesus diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso, é como orvalho que desce do Hermon, do Monte Hermon. Jesus, quando fez a oração ao seu discípulo, no final, ele orou por ele, orou pelos discípulos e orou por todos os povos. Ele orou porque haja unidade. Enquanto não houver unidade, não haverá paz. É difícil unificar. Não vai, só Jesus, mas você pode ter um paz com sua família, você pode encontrar com paz com Deus, se realmente você fizer o que Deus ensina. E hoje eu estava lendo o livro de Zacarias, que eu gosto de ler a Bíblia, e estou lendo capítulo por dia, e diz assim, exatamente em Zacarias, essa palavra que eu quero deixar para vocês. O que foi que o Senhor disse para eles? São estas coisas que você deve fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros. E não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O que eu digo? Amem a paz e a verdade. Zacarias 8,19. Busque a paz. Jesus é a nossa paz. Haja o que houver. Busque a paz. É uma coisa a ser conquistada. E não seja como aquele povo que se rebelou contra Moisés e pereceram no deserto. Contra aqueles que foram contra Moisés, que era um líder enviado por Deus, como a casa de Acã, e foi toda destruída. Então não faça como Saul, que se rebelou contra Samuel, que era um homem enviado por Deus, e ele foi destruído, e toda a sua família. Não faça como esse povo. A história da Bíblia está desde o tempo dos primórdios, desde gente, está escrito para nós, para a gente que seja inspirado por ele. Não seja inspirado nem pela essa mídia direitista, nem pela essa mídia esquerdista que incita você à violência, que incita você para a guerra. Não se iguale, faça diferença, seja luz na escuridão. Saia do luto e busque a paz. Essa é a palavra para hoje, para finalizar e fechar aqui.